Então, você faz esse planejamento de vida pensando o seguinte: o que eu quero, qual a sua missão de vida, né? O que eu quero ter completado, ter feito, ter deixado para o mundo ou para minha família quando eu morrer. É ruim pensar nisso, né? Não é muito comum ou gostosinho a gente pensar na morte, né? Mas quando a gente pensa em planejamento de vida, a gente está pensando nesse aspecto maior mesmo, da nossa vida toda, né? Então, o que eu quero deixar? O que eu quero que as pessoas falem sobre mim? O que eu quero que as pessoas lembrem? Olá, seja bem-vindo a mais um MyCast, a nossa comunidade da área da saúde. Hoje vamos ter um episódio super especial. Vamos falar sobre organização e planejamento para o próximo ano que está chegando. E para isso eu trouxe uma especialista no assunto. Eu estou aqui com a Alessandra Rigazo. Bem-vinda, Alessandra. Obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, Rafa. Muito bom estar aqui com você. Obrigada pelo convite. E vamos lá conversar sobre esse assunto. A Alessandra, gente, ela é autora do Meu Plano Perfeito. Provavelmente você já viu em alguma livraria. Ele costuma ser o planner mais vendido da Amazon, não é? Isso, o mais vendido do Brasil. Do Brasil. Isso aí, né? Não é uma plataforma só não, gente. Então, ele é pela Thomas Nelson. Nós vamos falar sobre isso aqui porque eu já usei o planner há alguns anos e foi dos tempos que eu tive mais produtividade, sabe? Eu estou precisando voltar a usar porque está meio desorganizada a vida. Você não foi chamada por acaso aqui, não. Continuando a apresentação da Alessandra, ela é formada em Pedagogia pela Universidade Federal de São Carlos, especialista em Neuropsicopedagogia e em Organização Profissional, casada e mãe de 2 príncipes. Ale, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que você chegou a pensar, vou montar um plano. Foi uma coisa mais intuitiva? Enfim, como que aconteceu isso? Quando meu filho mais novo nasceu, isso foi em 2008, eu tive algumas crises comigo mesma, porque ele tinha alguns problemas de saúde que interferiam demais na nossa rotina familiar e também na sobrevivência dele, sabe? Tinha implicações assim, eram questões que eu tinha que ter os cuidados com ele porque diziam respeito à sobrevivência dele. Então foi um período de muito estresse, tanto emocional quanto físico para mim. Eu me lembro que de um dia, uma noite, em que o meu filho mais velho me chamou no meio da noite e falou assim: mãe, tem um monstro no meu quarto. E quando eu acendi a luz, era uma cadeira cheia de roupa para passar. Nossa. E mal sabia ele que até de luz acesa aquilo ali era um monstro para mim também, né? Então, assim, eu estava numa fase muito difícil, porque eu estava muito sobrecarregada, tanto emocionalmente quanto de tarefas e tudo mais. Porque esse meu filho mais novo, além de tudo que eu tinha que fazer, né, como mãe dos 2 meninos, como dona de casa, ainda tinha que frequentar muitas clínicas de consultas médicas, exames de todos os tipos para descobrirem o diagnóstico dele. Aí tinha também as terapias de físio, fono e tudo mais. Então, foi um tempo em que eu busquei informações sobre organização, tanto doméstica quanto organização pessoal, né, que diz respeito à rotina, planejamento, produtividade e tudo mais, para que eu me descarregasse daquela sobrecarga, daquela tensão toda que eu estava e pudesse fazer coisas que me dessem prazer, porque são coisas que eu gosto de fazer, estudar e hobbies, etc. e tal. Então, foi quando eu comecei a estudar sobre o assunto e fiz um planner para mim, né? Então, eu fui a primeira cliente. E depois, eu tinha um blog na época, onde eu compartilhava todas essas coisas do meu dia a dia, e as pessoas começaram a pedir para acesso a esse meu planner, que era muito caseiro, feito ali no Word mesmo, né? E algumas páginas feitas à mão e tal. E, enfim, tinha um público querendo isso. E eu via como uma forma de poder ajudar essas pessoas também,
Então, eu levei para a editora, depois de um tempo a editora avaliou, gostou da ideia e tal, e decidiu lançar o planner. A partir daí, além do planner que eu consigo oferecer para o público, eu comecei também, como eu sou professora, né, desde 96, não sei me segurar nessa questão, comecei a ensinar as pessoas como elas poderiam também se organizar, essas pessoas que me buscavam, né, organizar várias áreas da vida para terem uma qualidade de vida melhor. Então, hoje eu sou autora do Planner, já está na 6ª edição, e também sou mentora em produtividade, planejamento e organização de vida. Então, essa é o ponto inicial da minha história, foi o que me fez começar dentro desse assunto. Interessante que teve uma necessidade pessoal, que você viu que era uma demanda que não era só sua, né? Era uma coisa assim, que eu olhando assim a rotina das pessoas, normalmente as pessoas dizem que não tem tempo para nada, né? Falam, não tem tempo, vamos marcar, vamos um dia. Esse dia nunca acontece, até meme na internet, né? Mas essa falta de organização, né? E eu não sei se você sente isso, quando você mentora algumas pessoas, que ela sente culpada por não conseguir, né? Então, eu imagino que, às vezes, o seu filho chegando e falando que tem um monstro em cima da cadeira, qual o sentimento que dá de, assim, nossa, eu não estou conseguindo, né? Eu me sentia mais culpada em situações, assim, em que eu estava tão atrapalhada ali com os afazeres domésticos que eu não conseguia dar a atenção que eu queria e acreditava que eu deveria dar para as 2 crianças, né? Principalmente para o mais velho, porque o mais novo, como era uma questão de sobrevivência, então ele passava mal, tinha convulsão, tinha várias situações assim que a gente acaba... são situações de emergência, então a gente vai logo para elas, né? E o mais velho, que na época tinha 6, 7 anos, acabava ficando meio de lado, né? Então, eu não conseguia dar para ele a mesma atenção que eu dava antes do mais novo nascer. E isso me pesava demais. Acho que era o que mais me amargurava, assim mesmo. Me deixava muito sobrecarregada emocionalmente, sabe? Você falou 2 palavras aí que eu falei, gente, eu vou ter que perguntar. Como que, por exemplo, uma pessoa... Qual dica? Não sei se tem. Provavelmente não existe uma receita super de bolo, né? Que faz para conciliar as emergências com as coisas importantes, né? As emergências das coisas importantes. Porque às vezes parece que eu estou o dia inteiro apagando fogo e não fiz nada que é importante. São as questões das prioridades. O que acontece? A gente acaba fazendo coisas que estão urgentes porque a gente não tem um planejamento. Então, a gente corre para aquilo que está batendo ali, que está pegando fogo. Vamos dizer assim, a gente vai apagar incêndio, que é o termo que o pessoal costuma usar. A gente vai apagar incêndio e fica ali só realizando as urgências. E vai deixando de lado aquilo que coisas que são importantes para os nossos objetivos, né? Então, como é que a gente organiza as nossas prioridades, vamos dizer assim? Claro, tem os imprevistos, as emergências que são questão de vida, como eu falei do meu filho, né? Mas também a gente tem as emergências que são emergências porque a gente deixou que elas virassem emergências, mas que no momento anterior elas poderiam ser só uma coisa na nossa lista de tarefas. Se tivesse planejado, não seria uma emergência. Se tivesse planejado, não seria uma emergência, exatamente. Então, acho que vai muito para a questão das prioridades, né? Das escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. Posso entrar nesse assunto das prioridades? Claro, mano. Quando a gente escolhe as ações que a gente vai fazer num dia, numa semana, a gente precisa ter critérios para saber quais são as prioridades. O que faz a gente ter condições de estabelecer esses critérios? Porque, assim, naturalmente, o que a gente faz? A gente vai vivendo conforme a demanda, não é? Quando a gente estabelece as nossas prioridades, a gente começa a viver de acordo com os nossos planos, não de forma reativa às coisas que acontecem por aí, as demandas dos outros,
as emergências que a gente deixou, mas de uma forma ativa, conectada com os nossos objetivos de vida. Dá para entender isso? Consigo entender. Tem até uma coisa que as pessoas falam bastante, se você tiver uma tarefa, entregue para a pessoa que tem mais tarefas em cima da mesa, né? Porque ela vai fazendo as coisas pela demanda que chega e não pela prioridade criada. E, às vezes, dizer um não é uma questão de prioridade também, né? Exatamente. Então, quando você monta o seu planejamento, você vai fazer, por exemplo, o seu planejamento da semana. Esse planejamento da semana, ele está conectado com o seu planejamento do mês, que está conectado com o seu planejamento do ano. Esse planejamento do ano, por sua vez, ele deve estar conectado com a narrativa da sua vida. Senão, vai ser tudo uma coisa solta. E aí não tem sentido fazer o planejamento do dia, por exemplo, da semana. Você não sabe para onde você está indo. Exatamente. Quando você não tem o planejamento, fazer qualquer coisa serve. Você não sabe para onde você está indo, você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. Então, você vai viver conforme a demanda, nessa reação do que os outros colocam para você, você acaba vivendo a agenda dos outros. Né? Enquanto que quando você faz esse planejamento, como eu falei, quando ele está todo conectado, na hora em que você vai escolher quais ações, quais tarefas, quais atividades vão preencher o seu dia, você vai se pautar nesses planejamentos. E esses planejamentos foram feitos no momento em que você se sentou, pensou racionalmente, você usou de ferramentas de autoconhecimento para você saber o que você quer da sua vida, quais são os seus desejos, quais são as suas aspirações, que cenário você quer montar para a sua vida daqui 10 anos, né? Porque o que você vai viver, o que você vive no dia a dia é o que faz a sua vida, né? Então, quando você monta esse planejamento, você tem definido onde você quer chegar. E aí você consegue definir qual ação é importante para aquele dia. Quando a gente faz isso, a gente se pergunta, então, qual a próxima ação mais importante para eu fazer? Então tá, você está gravando esse podcast aqui hoje comigo, agora. A hora que a gente terminar, você pode se perguntar. Porque isso, assim, a gente naturalmente faz uma pergunta, o que eu vou fazer agora? Quando a gente termina uma atividade do dia, a gente já se pergunta, o que eu vou fazer agora? Sem pensar, né? Mas quando a gente é intencional, a gente pode fazer essa pergunta, qual atividade é mais importante para eu fazer agora? Que pode ser fazer xixi. Parar tudo e fazer xixi, ao invés de ficar segurando o xixi o dia inteiro e criar um problema de saúde. Né? Que pode ser parar tudo e tomar um copo d'água. Que pode ser gravar um outro podcast. Enfim, essas decisões vão fazer grande diferença na sua vida e elas devem estar pautadas nesse planejamento. E quando você faz essas escolhas, essas são as prioridades. Então, as pessoas perguntam assim, como eu faço para saber quais são as minhas prioridades? Quais devem ser as minhas prioridades? É pautado nesse planejamento. Porque aí as suas decisões estarão ligadas com esse planejamento maior que você fez. Então, o ideal é ter um plano macro, assim, eu falar o ideal, o que eu penso, o que eu quero para minha vida, por exemplo, até uma próxima pergunta que eu vou fazer. Então, assim, o que eu penso para minha vida é X. Então, tanto a nível empresarial, de relacionamentos, é isso. E a partir daí, eu vou tentando criar metas menores para ir alcançando aquilo diariamente. Então, começa sempre num planejamento de missão de vida mesmo, motivação, visão, valores, para aquilo que a gente vai cortando, né? Porque normalmente acho que a gente faz ao contrário.
A gente faz a meta de hoje e não pensa no significado geral de onde eu estou indo, né? Exato. A gente vai só vivendo e aí a gente pensa, ai, nossa, eu queria tanto alcançar tal objetivo. Aí hoje a gente até faz algumas coisas que direcionam para um caminho que vai levar a esse objetivo. Só que amanhã a gente já esqueceu, já quer uma outra coisa, está tudo desconectado. E a gente vai vivendo assim, né? Mas isso que você falou, você fez um resumo aí do que eu estava falando, é muito importante, porque assim, quando você senta para fazer esse planejamento de vida, que eu chamo de narrativa, porque essa narrativa ela tem, você vai colocar lá o cenário que você visualiza para a sua vida, em curto prazo, médio prazo e longo prazo. E esse cenário que áreas da vida? Porque, de assim, todas. Todas. De todas, como você mesma falou, de todas. Claro, você pode fazer um planejamento específico. Quero fazer um planejamento específico para a minha vida profissional. Você vai sentar e vai fazer esse planejamento. Mas o que a gente está falando aqui é do planejamento mesmo abrangente. Porque a gente está falando, assim, na vida mesmo da pessoa, né? Justamente porque ela pode categorizar, se ela quiser. Mas essa categorização, ela vai ter muito mais sentido se ela estiver relacionada, conectada com esse planejamento maior. Entendi. E é interessante isso que você falou. Eu tenho até um arquivo, no Excel mesmo, que chama Clareza. E todo ano eu gosto de colocar algumas coisas ali que para mim são importantes, relacionamento com meus pais e tudo. E eu coloco ali mais ou menos como que eu gostaria que fosse o próximo ano. Pelo menos 2 viagens por ano com meus pais, um negócio, não sei o quê. E aí, um tempo atrás, eu comecei a organizar aquilo e falar, olha, até mês tal tem que acontecer isso. Até mês daquilo acontece, senão não vai. E teve uma época que eu estava muito bonitinha, organizando, e eu estava super feliz, né? Mas a vida às vezes dá uns coisas assim, aí a gente chama você para organizar a gente de novo. Que aí eu começava a olhar também o que eu não estava conseguindo alcançar. E você falou do autoconhecimento, né? Você falou da pessoa fazer alguns testes e essas coisas. E me fala um pouco sobre essa parte, porque, exemplo que eu usei do relacionamento com meus pais, isso é importante para mim, eu consegui colocar no planejamento. Mas como que normalmente eu faço esse autoconhecimento? Existe alguma estratégia para eu saber o mínimo ali de um autoconhecimento para eu fazer um planejamento ou um levantamento de, nossa, aqui eu tô muito ruim, tô muito falho nessa área da minha vida e não era assim, talvez para se conhecer, porque às vezes a gente acha que tá bom demais no relacionamento, mas não tá, né? Então tem algum mecanismo, alguma metodologia, algum teste que possa nos ajudar nesse autoconhecimento na hora de fazer um planejamento? Tem em vários níveis. Né? Uma ferramenta que é muito conhecida é a Roda da Vida. Inclusive, a gente tem uma no Planner também. Mas você acha na internet para fazer tranquilamente. E a Roda da Vida, você vai pontuar. Ela é dividida em várias áreas da sua vida. E ali você vai pontuar como você está se sentindo naquele momento com relação àquela área da vida. Quando ela está completa, que você terminou de preencher, então você vai ver que algumas tem lá a nota 8, tá bem preenchidona, tem uma que vai de 1 a 10. Tem uma que tá nota 1, é esse daí. Tem uma que tá nota 1, tem uma que tá nota 0, tem uma que tá nota 10. Então fica ali, para cada pessoa, ela fica com uma cara diferente, né? Essa atividade física aqui, eu tenho até medo de perguntar aqui. E aí você vai, então, olhar para ela e vai identificar onde que eu estou, então, com a menor nota, né? Ou seja, que eu estou insatisfeita no momento e preciso determinar ações que vão me ajudar a melhorar nessa área. Além da Roda da Vida, uma coisa bem simples também de se fazer, que ajuda no autoconhecimento, é o diário. Você fazer ali as anotações, tem gente que chama de páginas matinais, né? Descarregar
tudo que está no seu pensamento, na sua vida, o que está acontecendo, sabe? Tudo ali, todas as áreas da sua vida, você vai escrever esse diário. E com o tempo, você vai ter uma percepção maior sobre você mesma. Tem terapia, né? Sempre é bom. Sempre é bom. Tem também uma ferramenta chamada Organização 360, que é do método Vida Organizada. Eu também uso nas minhas mentorias. E é uma ferramenta que ela é um pouco parecida com a Roda da Vida, mas ela é ainda mais abrangente. Ela tem mais categorias, vamos dizer assim, né? Então, assim, tem várias ferramentas de autoconhecimento, assim como tem várias ferramentas de organização, né? As ferramentas por si mesmas, elas não são só ferramentas, né? Então, a gente precisa aprender a usá-las e fazer elas valerem a pena. Então, a Roda da Vida, não adianta só eu fazer a avaliação e deixá-la bonita ali no planner, né? Então, para que ela serve? Então, eu vou usá-la para aquilo que ela serve, que é para que eu faça uma análise e monte um planejamento em cima dela para melhorar naquela área da vida. E aí, daqui 6 meses, daqui 1 ano, tem gente que gosta de fazer todo mês, eu faço de novo para ver o que eu melhorei e o que eu ainda preciso equilibrar ali. Entendi. O que eu acho assim, né? Você falou sobre as ferramentas, né? Ferramentas sozinhas não fazem nada, né? Eu já tentei usar várias ferramentas e como eu trabalho muito no digital, aí eu pensava, minha ferramenta tem que ser digital. E aí eu vi que eu gastava mais tempo criando as formas da ferramenta. Aí, se eu vou usar um Trello, por exemplo, todo é cheio de bichinhos e figurinha, passo um dia inteiro planejando, não uso nada. Note ou então você esquece. Então, assim, a melhor ferramenta é aquela que usa, né? O planner também. Você sabe que muita gente compra o planner para decorar, né? Mas é que ele é muito bonito, né? Dá uma satisfação pessoal, né? De falar, nossa, eu tenho um planner. Não é que não pode decorar. Você pode fazer o que você quiser, né? É mais gostoso quando você tem quando você gosta e tem essa possibilidade de fazer tudo decorado. O que a gente não pode fazer é usar a ferramenta para aquilo que ela não foi criada. Quer dizer, pode fazer, mas não vai ter o benefício que você pretendia ter quando você compra aquela ferramenta. Por exemplo, eu posso comprar um fogão. Eu posso usá-lo para... Eu lembrei de uma coisa agora. Eu tinha uma amiga na faculdade que falava que quando ela casasse, aqueles fogões com tampa, né, de vidro, ela falava que ela não ia cozinhar, não, mas que o fogão ia servir para apoiar o vaso de flor que ela ia colocar em cima. Então, quer dizer, o fogão não ia cumprir com a função dele de cozinhar a comida para a família, né? E é a mesma coisa. A gente pode usar para o que a gente quiser, mas a gente não pode se perder nos detalhes se o objetivo for usar para aquilo que a ferramenta foi criada, né? E a gente fala que isso é perfumaria, né? A gente pode usar, mas não é o essencial. Não, verdade. Uma coisa que eu tenho, até nos últimos planners que eu usei, que foi, né, no meu plano perfeito, é aquele roxinha, aquela capa roxinha que eu achei linda. E aí, eu fazia, e no fim do mês, eu imprimia as fotos de todos os eventos que eu fui. Então, aí eu colava assim, aí quando abre, você vê que tá, nossa, cheio de fotinha, dia tal, daquilo, almoço na casa de amigo. Então, eu fazia porque eu guardo todos no fim do ano, né? Então, eu faço isso desde os 13 anos, de guardar com fotos, com tudo. Então, eu falo, então já que vai guardar, vou guardar com foto. Não, é ótimo. Isso é uma estratégia também, de fazer os registros, para você ter os registros, né? E isso de tirar as fotos e colar ali é uma forma de registrar como foi o seu ano, como foram os melhores momentos, aqueles que você teve conexão com as pessoas, aqueles momentos que fizeram mais sentido na sua vida. Esse é um exercício bacana de se fazer.
Teve uma função. Teve uma função. E uma reflexão no fim do mês, assim, de falar, nossa, não fiz nada legal, hein? Que é isso? Só trabalhei. Mas aí, Ale, eu queria que você me falasse qual o desafio que você vê, assim, que as pessoas mais têm na hora de começar a planejar e a organizar o seu ano. Você fala assim, o que é mais comum nas pessoas quando vai começar, onde que costuma ser? Eu percebo que o imediatismo é uma barreira grande atualmente, para as pessoas do nosso momento atual. Por quê? Criar hábitos ou desfazer-se de hábitos, maus hábitos, né, que a gente não queira, demora, leva tempo. E atualmente a gente naturalmente tem uma busca pelo prazer, pelas coisas que trazem prazer imediato. Então, quando a gente... por exemplo, vou dar um exemplo que acho que fica mais fácil de explicar. A saúde do nosso sono, ou uma atividade física, né, para a nossa saúde, assim. Traz um benefício a longo prazo. Mas na hora em que a gente precisa decidir ali, agora está na hora de eu dormir, ou agora está na hora de eu ir para a academia ou fazer uma caminhada. Nesse momento da nossa decisão, não traz benefício nenhum, certo? Enquanto que, nessa hora em que eu tenho que decidir se eu vou dormir mais cedo, se eu vou para a academia, ficar olhando as redes sociais traz um prazer imediato. É uma descarga de dopamina que é imediata. Então, a gente acaba optando por ficar ali assistindo filme até tarde, vendo as redes sociais, ao invés de no horário em que você poderia estar fazendo atividade física, né? A gente acaba escolhendo essas como prioridade, né? Como a gente já falou, acaba fazendo essas escolhas que trazem um prazer imediato. Ao invés de escolher atividades que fariam nos levariam para o caminho do nosso objetivo, né? Considerando esse contexto, eu percebo que o maior desafio é saber escolher, saber o que é prioridade para você. Não é só saber, mas conseguir fazer essa escolha. Você acha que é uma disciplina? Do que é uma disciplina. Essa nossa necessidade do prazer imediato. Eu acho que principalmente dentro do nosso contexto atual, né? Porque assim, tudo vem muito rápido, né? Tudo tem a gente quer a notícia muito rápida, a gente manda o WhatsApp, a gente quer resposta rápida, a gente tem comida rápida, né? A gente não participa mais do processo como era antigamente. Isso nos levou a entender que esse é um modo de vida saudável ou prazeroso, né? E a gente acaba optando por esses caminhos, o que vai nos fazer desviar da organização, do planejamento, né? Então, esse é um desafio muito grande para as pessoas, por isso, porque elas estão acostumadas a fazerem escolhas que trazem o prazer imediato. E isso atrapalha na execução do planejamento, né? Que às vezes ela fez. Muitas não fazem, mas às vezes quando ela começa a fazer, a tentar ser uma pessoa organizada, como você falou, esse é um desafio muito grande, porque ela começa essa mudança de hábitos na vida dela traz um sofrimento, né? Entre escolher algo que traz prazer imediato e algo que é um ato de sacrifício, vamos dizer assim, para eu ir para a academia, naquele momento é uma escolha que é um ato de sacrifício, para eu poder ver o resultado só depois. Eu olho assim um pouco para minha rotina, eu falo assim que os 30 mais tá todo mundo cansado. Não conheço ninguém 30 mais que não esteja cansado, exausto, ansioso. Não sei, talvez no seu ciclo tenha alguém que não esteja, sinta-se privilegiado, porque no meu tá todo mundo cansado. Mas assim, a gente chega em casa muito cansado.
Então, essa questão que você falou lá da função do fogão, né? É bem engraçado, assim, porque a gente é uma geração iFood, né? Uma geração delivery de comida, de coisas rápidas, porque a gente podia se organizar e cozinhar tudo no sábado ou no domingo, deixar a marmitinha fitness lá, mas é uma escolha que, nossa, eu tô cansado, então eu vou me autocompensar me sabotando. Então eu falo, ontem foi uma dessas coisas, eu falei, nossa, tô tão cansada, estressada, sabe o que eu vou fazer? Vou comer bombom e vou ficar no TikTok. Eu vou nem assistir filme. Tô nem com paciência pra filme, eu vou ficar no TikTok. 1 hora antes de dormir. Depois, quando eu fui dormir, eu falei, gente do céu, o que eu fiz? Assim, gastei 1 hora. Tudo que eu tava de dieta foi perdido em um bombom, porque eu tava cansado, né? Então, essa falta de planejamento, porque não era pra eu chegar aquela hora em casa tão cansado, né? Então, aí foi culminando. Ale, uma outra pergunta em relação ao planejamento. Nós falamos sobre o planejamento e fazer, por exemplo, você tem um plano macro da vida que provavelmente vai mudando com os anos, porque a gente muda, né? A gente faz um plano hoje, depois a gente fala, olha, eu já não sou bem aquela pessoa, a gente vai fazendo esses ajustes. Mas aí, depois nós fazemos o plano anual e em relação aos planos semanais. Por exemplo, você acha que o ideal é fazer o plano de amanhã na noite anterior, ou semanal, ou mensal? Por exemplo, o meu dia é muito aleatório. Então, o mensal, para mim, não roda, só roda a agenda. É mais semanal mesmo. Mas tem algum momento ideal que você fala, para uma pessoa ter o mínimo ali de bem-estar mental? Porque, às vezes, eu fico ansiosa. Eu não sei o que vai ser meu amanhã, estou correndo aqui e fazendo um compromisso, mas minha agenda está uma loucura. Então, tem algum que seria o ideal? Fala, não, o ideal é todo mundo fazer todo mês, aqueles eventos mais importantes, semanal, na noite anterior ou de manhã antes. Tem alguma dica para isso? Ou cada um se organiza do jeito que funcionar? A dica é fazer um planejamento de vida. E, a partir daí, fazer os planejamentos menores. Porque é um projeto da sua vida. E aí você vai dividir, a gente até mencionou, você mencionou anteriormente, a gente vai dividir esse projeto maior em passos menores. Esses passos menores, se a gente for pensar, se a gente pegar a nossa vida inteira, né, vamos pensar, se a gente viver 100 anos, os passos menores são as décadas que vão completar esses 100 anos. Então, você faz esse planejamento de vida pensando o seguinte, o que eu quero, qual a sua missão de vida, né? O que eu quero ter completado, ter feito, ter deixado para o mundo ou para minha família quando eu morrer. É ruim pensar nisso, né? Não é muito comum ou gostosinho a gente pensar na morte, né? Mas, quando a gente pensa em planejamento de vida, a gente está pensando nesse aspecto maior mesmo, da nossa vida toda, né? Então, o que eu quero deixar? O que eu quero que as pessoas falem sobre mim? O que eu quero que as pessoas lembrem? E falam assim, a Rafa fez isso, ou ela foi assim. Entende? Quem é essa Rafa que você deseja que tenha passado por esse mundo? Então, quando você pensa nisso, você precisa entender que para chegar nessa Rafa que você idealiza, que você almeja, você tem passos a seguir. Porque, de qualquer forma, você vai seguir passos. Você vai dar passos até o último dia da sua vida. A decisão é para qual caminho você quer ir. Quais passos você vai dar para chegar até onde você quer? Você vai chegar em algum lugar. Fica claro isso? Você vai chegar em algum lugar de qualquer jeito, né? Mas dependendo ou por escolha ou por demanda. Exato. Dependendo dos passos que você der, você vai chegar a um lugar diferente, né? Então, se você deseja chegar ali, vamos dividir, então, em projetos menores. Que aí a gente fala que é o planejamento de longo prazo, médio prazo e curto prazo. Quando a gente divide esse curto prazo, a gente está pensando ali em 2 anos.
quando a gente fala médio prazo, são as próximas décadas, ou seja, que estilo de vida você quer, qual cenário que você pensa para sua vida como estilo de vida. E o de longo prazo é até o final da sua vida mesmo. Feito esse planejamento, a gente faz o planejamento dos trimestres. Tudo bem, está sendo muita informação, eu sei. Não, mas está ótimo. É muito planejamento, parece, né? Mas não é, porque quando você senta para fazer, um está conectado com o outro. E aí eles fazem muito sentido. E aí um vai só puxando o que eu preciso fazer. Pensando nisso, então eu quero ser uma professora, doutora da UFG. Para eu ser essa professora, doutora da UFG, que trabalha com pesquisa e tal, quais passos eu tenho que seguir? Eu tenho que começar de algum lugar, né? Tá, então eu vou dividir essas ações em passos menores, em trimestres, em mensal, em semanal. Aí eu vou fazer o planejamento mensal. O que é o planejamento mensal? Dentro desse projeto que eu tenho, vou dar esse exemplo, mas a gente pode levar para qualquer um. De ser professora, doutora da UFG, o que eu preciso fazer para chegar nesse objetivo? O que eu preciso fazer dentro desse mês? Ou o que eu posso fazer dentro desse mês? Mais perto, né? Então, assim, fazer o mestrado, dependendo do ponto que em cada um está. Mas, por exemplo, se essa fosse uma verdade para mim, o que eu ia precisar fazer? Voltar para o mundo acadêmico. Então, assim, é passo de bebê, perto desse objetivo maior, é passo de bebê, mas eu preciso começar dele. E aí eu vou montar toda essa estrutura, todo esse caminho do que eu posso fazer em cada época da minha vida, para que quando eu chegar no final dela, eu consiga ter esse cenário que eu imaginei. Então, dentro do planejamento do mês, é assim que você pensar. O que dentro desse espaço de tempo, desse mês, eu posso fazer, ou eu quero fazer, para chegar. Significa que eu tenho que fazer muito? Não. Significa que eu vou fazer... inclusive, eu tenho outras demandas. Eu tenho filhos, eu tenho casa, eu tenho marido, eu dou aula em alguns cursos, eu tenho a mentoria, eu tenho atividades... meu Deus! Voluntárias, né? Eu quero continuar fazendo todas essas outras atividades. E cuidando de todas as áreas da minha vida. Então, os passos que eu vou dar nesse mês para chegar nessa professora doutora da UFG, eu preciso pensar que tem tudo isso aqui dentro do meu mês. Eu não vou pensar numa coisa isolada. Uma gestão de tempo total ali com planejamento, né? E aí eu faço esse planejamento, eu já quero falar sobre isso, da gestão de tempo. Eu vou fazer todo um planejamento do mês e quando eu sentar para fazer isso sempre uma vez por mês, né? Não preciso fazer dos meses todos do ano, eu vou fazer do mês. Quando eu faço o planejamento da semana, eu só olho para o meu planejamento do mês e vou falar, ok, quais as ações que eu preciso fazer durante essa semana que vão me ajudar a atingir esse objetivo? Ler um texto. Ponto. Não preciso, entendeu? Fazer uma coisa ali saber onde você está indo e ser constante, mesmo que não seja uma coisa, um passo gigantesco, né? Isso. E a constância, e sempre o planejamento vai estar ali para te lembrar, porque de repente, se você não tem esse planejamento, como eu tinha falado no começo, a gente abandona simplesmente porque a correria do dia a dia não deixou aquilo acontecer. Nem lembra que planejou nisso. Nem se lembra mais. E aí, daqui 10 anos, eu vou falar assim, poxa, eu podia ter começado antes. Nossa, eu queria tanto ser professora lá na UFG, mas olha, eu não fiz nem a graduação ainda. Entendeu? Então, são passos, o planejamento é isso. Ele não é para te atrapalhar, para te engessar,
ou para te dar mais trabalho, muito pelo contrário. Ele é para facilitar você a tomar as decisões do dia a dia, para te auxiliar nessas decisões. E como que mescla um pouco a gestão do tempo em relação a esse planejamento ali? Então, a gestão do tempo, é muito comum esse termo, né? Gestão do tempo. Mas, na verdade, gestão do tempo não existe. Porque o tempo, ele simplesmente está lá. A gente não consegue... Ninguém gerindo o tempo, não, gente. Não tem como. A gente... Lembra daquele filme, Clique? Que a gente não tem um controle, né? Para pausar o tempo, ou para correr o tempo, para voltar. A gente não tem esse controle. Mas, ok, a gente fala gestão do tempo porque todo mundo entende o que é, né? O que existe de verdade é a gestão das nossas atividades, da nossa energia no dia a dia, do nosso dinheiro, dentro daquele espaço de tempo que a gente tem. Entendi. Então, assim, o desafio que as pessoas encontram, né? Porque elas lutam muito com isso, né? Não, tô com um problema de gestão de tempo, tô muito atrapalhado, não sei o que fazer, não tenho tempo para isso, para aquilo. O que acontece? Quando a gente tem esse planejamento, a gente consegue categorizar e dividir as atividades em pequenos passos, gerenciar as nossas atividades dentro de cada tempo, que é esse, do dia, da semana, do mês, e etc. e tal. E isso de cada área da nossa vida. Essa organização. É bem interessante que você foi falando, eu fui lembrando de uma coisa, quando tem um joguinho de computador que chama The Sims, eu não sei se você já ouviu falar, que é um simulador de vida. Então, você tem lá, você cria seu personagem e você tá num mundo ali. E ali, eu comecei a jogar. Então, você tem os dias normais, você vai pro serviço, você volta, você tem filho, cachorro, vai virando aquele trem, aquela bagunça. E aí, eu joguei, criei uma personagem lá e vivi aquela personagem toda. O dia que eu falei assim, conquistei os meus objetivos que eu tinha pro jogo, de chegar no nível 10 de carreira lá e tal, no dia que eu falei atingir, aí recebi uma mensagem escrito, prepare uma festa, amanhã é seu aniversário e você vai virar um idoso. Aí eu falei assim, gente do céu, eu não fiz nada que eu queria fazer, eu não fui nem no jogo, eu não viajei, nem no jogo eu fui na praça, cara, nem no jogo, aí eu fiquei tão triste, mas foi um negócio que eu levei pra minha vida ali, uma experiência com o jogo. Eu falei assim, como que é isso? Eu nem conhecia a praça da esquina, porque eu fiquei em volta de uma demanda que eu criei que não era o objetivo da minha vida. Aí, quando vi, falta amanhã, esse aniversário, você vai virar um idoso. Eu fechei a tampa, falei, não quero brincar mais, entendeu? Não quero. Se no jogo tá assim, na vida real, eu tô lascada. Então... Só que no jogo, eu imagino que você tem a possibilidade de recomeçar, né? Mas com outro personagem. Aquele não deu. Então, assim, aí eu fiquei... Foi um choque, assim, pra mim. Aí eu comecei a levar esse ensinamento pra minha vida. Eu falo, nossa, eu preciso ir numa praça, entendeu? Eu tô focada demais no escritório, eu preciso ver uma arvorezinha. Tô precisando ver mais arvorezinhas, mas... eu vi como que a gente, às vezes, consegue focar tanto em coisas que a gente acha que são urgentes, eu preciso fazer isso, que não coincide com o objetivo final da nossa vida, né? Que a gente não consegue curtir, né, os processos, as coisas, onde a gente quer chegar. Com base nisso, Ale, eu tenho mais uma pergunta aqui para você. Só constar aqui que minha memória está muito ruim. É essa mesmo. Aí, dentro disso, tem uma pergunta aqui que eu anotei, que é exatamente nesse tópico. Como que a gente tenta conciliar uma vida profissional com uma vida pessoal, né? Como, sei lá, porque para mim é desafiador. Normalmente eu abro mão de toda a minha vida pessoal pela vida profissional. E às vezes dá muito ruim. O que eu posso instruir, que eu sugiro, é você fazer... Você falou de você, eu já vou usar seu exemplo. Pode usar. Você usar, por exemplo, fazer a roda da vida.
que é uma ferramenta de eu tenho medo de fazer a roda da vida, Ale. Eu tenho medo do resultado. Então, mas você fazendo ou não fazendo... Precisa, né? A vida tá acontecendo. O resultado vai ser o mesmo, né? Assim, a nota é a mesma. Você fazendo ali no papel ou não, né? E fazer a roda da vida para autoconhecimento. E você fazer um mapa das responsabilidades. Você pode ser naquela estrutura de mapa mental ou de lista, do jeito que você quiser. Mapa mental acho que fica bem legal, porque fica assim, dá para visualizar muito bem, né? Você vai escrever ali todas as suas áreas da vida e todas as suas responsabilidades com relação a essas áreas da vida. Por exemplo, você como filha, né? Você citou os seus pais, que você gosta de viajar com eles, fazer atividades com eles. Como filha, quais são as suas responsabilidades com relação a eles? E não só responsabilidades do tipo assim, eu preciso cuidar deles, não é isso? Tudo aquilo que você deseja fazer com relação a essa área. Então, você coloca lá a Rafa como filha, a Rafa como irmã, a Rafa como estudante, a Rafa como podcaster, a Rafa, entendeu? Como empresária. Em todas, pode detalhar bastante. Tudo que você quer fazer da vida precisa estar incluído ali, mas não como projeto, não é isso, não como ação, como coisas que você quer cuidar ou que você precisa cuidar. Nesse mapa das responsabilidades, você vai ter essa visualização de tudo, todos as suas responsabilidades, né, que já é o nome da ferramenta. E olhando para elas, você tendo essa visão, você vai conseguir gerenciar cada uma dessas coisas. Você vai ter condições, recursos para gerenciar. Então, quando você olha ali, você consegue visualizar aquilo. Então, você sabe que você quer fazer 2 viagens por ano com seus pais. Você vai pegar essa ideia de 2 viagens por ano e vai colocar dentro do seu planejamento anual. E aí você vai olhar tudo que você precisa fazer com relação à sua empresa. Quais são as suas responsabilidades, de fato, né? Com que frequência você tem que fazer essas responsabilidades? Por exemplo, com que frequência você grava podcast? Com que frequência você faz outra coisa aqui na empresa? Não sei. E vai jogar esse levantamento que você fez para dentro do seu plano anual. Com isso, com esse mapa das responsabilidades, o que tem aqui? Você inteira. Tem você profissional, tem você vida pessoal. Pegando essas informações, você vai conseguir, de forma racional e não por demanda do dia a dia, por urgência, fazer essas conexões de quais são os seus desejos. E aí você vai conseguir colocar no seu planejamento da semana e, consequentemente, no seu dia a dia, todas as escolhas que fazem sentido para você. Então, quando você pensa que racionalmente, na hora que você está fazendo isso, você provavelmente não vai colocar 100% da sua energia, do seu tempo, do seu dinheiro e tudo mais para a área profissional. Porque senão seria o jogo do The Sims, né? Que é o que a gente acaba fazendo no dia a dia. Ou a gente joga tudo para a área pessoal ou tudo para a área profissional. Tem mães que jogam tudo para a maternidade e não vivem nada do resto, de tudo que ela pode viver. E a parte espiritual, você acha que entra no mesmo estilo de categoria? Por exemplo, não estou falando de uma pessoa ter um momento de meditação ou devocional matinal, né? Que pode até, talvez, entrar como um planejamento de saber que aquele horário é para isso. Mas, por exemplo, eu vejo pessoas que dedicam muito à parte ministerial e congregacional e estão muito ativos. Gente, como equilibrar agora uma coisa a mais, né? Você fala é uma dessas funções,
né? Entra como num desses papéis. É um desses papéis. Quanto da sua vida, do seu tempo, da sua energia, do seu dinheiro, de tudo que você tem, você quer investir nessa área? Nossa, mas eu sou tão espiritual, eu quero investir 100%. A vida não é assim. Muito provavelmente não é o que a sua religião pede de você. Né? O seu Deus, o seu, enfim, a sua fé, vamos dizer assim, né? Muito provavelmente a sua fé pede que você seja equilibrada em todas essas áreas da sua vida. Com certeza. Né? Então, entraria como um dos papéis para saber ali mais ou menos a quantidade de energia, quantidade de tempo e dinheiro para ser investido, para ser distribuído em pequenas tarefas nos planejamentos. Isso mesmo. Beleza. Eu tenho mais perguntas aqui que eu fui preparando. Lá. Agora, em relação à rotina diária, né? Porque é outro tema muito interessante, que as pessoas falam de vamos criar uma rotina diária, vamos criar ou um novo hábito, como que normalmente incorporar isso no nosso planejamento. A rotina diária e um hábito. Então, mescla junto a rotina para criar um hábito um pouquinho todos os dias ou varia um pouco? O que é um hábito para você? Um hábito para mim... A gente está mudando aqui, ó. Mudando papel. A função. Hábito para mim com exemplo, é escovar dentes. Ok. Então, é aquela coisa que eu faço todos os dias, ou com uma boa constância. Por exemplo, poderia ser fazer exercício físico, mas não é um hábito, infelizmente. Mas que eu já faço meio que no automático. Já tenho uma agenda programada, já na minha cabeça, já tem tudo assim. E mesmo que eu viaje ou não viaje, aquela coisa meio que vai acontecendo. E esse hábito faz parte da sua rotina? Faz. Aí, como você incorpora um novo hábito na sua rotina? Essa é a sua pergunta? Isso. Ok, agora entendi. A pergunta foi complexa mesmo, né? Deu umas... Um hábito, ele é formado em nós com a frequência, né? Então, a gente aprendeu a escovar os dentes, os nossos pais nos ensinaram que era para fazer isso todo dia, a gente não queria fazer todo dia, eles nos condicionaram a fazer todos os dias. Então, às vezes, a gente cria um hábito por imposição de alguma situação ou por desejo consciente, né? Quando é por desejo consciente, a gente precisa, então, de uma certa disciplina para executá-lo. A gente pode chamar um hábito, a formação de um hábito, de projeto, inclusive, porque a gente pode pegar esse hábito e dividir em passos menores. Para que a gente alcance, fortaleça esse hábito na nossa vida. Por exemplo, a atividade física, como você citou, que é um hábito que muita gente deseja formar, mas tem muita dificuldade. Quando a gente quer formar um hábito, o que é muito legal da gente fazer é associar as ações. Então, por exemplo, eu não faço atividade física nenhuma, mas eu quero começar fazendo caminhada. Eu não preciso começar a fazer academia todos os dias da semana, né? Porque é um passo muito grande. Então, eu vou dividir em passos menores. Eu vou começar caminhando uma vez por semana. Ok. Mas nem esse uma vez por semana eu estou conseguindo colocar na minha rotina. Então, eu vou associar há algumas outras coisas que já acontecem, que já fazem parte da minha rotina, para que o meu corpo entenda que eu tenho que fazer essa outra ação. Então, para ficar mais claro, a questão da caminhada. Eu vou caminhar todas as manhãs, logo que eu acordar. Então, no dia anterior, eu já vou deixar a roupa de caminhada e o tênis prontinhos ao lado da minha cama ou lá no banheiro, porque assim que eu levantar, eu já me visto de atleta para sair e fazer a caminhada.
O que é diferente de eu acordar e ficar pensando, ai, será que eu vou fazer? Será que eu não vou? Ai, tem que ir lá pegar roupa, que roupa que eu vou mesmo? Ai, será que o tênis está pronto? Não sei o quê. A gente não vai. Um dia não vai porque tá sol, outro dia não vai porque tá chuva. Então, quando a gente associa uma ação com outra que já existe na nossa rotina, que já faz parte, a gente vai facilitar para o nosso corpo, para a nossa mente, essa próxima ação. Vai dar um empurrãozinho ali, né? Você tem que acordar, vestir roupa, então já veste do treino. É a deixa, sabe? A deixa do teatro, assim. Só deixa agora. É isso, é a deixa do teatro. Eu nem sei se essa palavra é certa, gente. Mas Não, é por aí, assim, né? Então, por exemplo, se a pessoa quer adquirir o hábito da leitura e ela não está acostumada a ler, o que ela pode fazer? Colocar como meta a leitura toda vez depois do café da manhã ou durante o café da manhã. Então, ela passa lá o café, aí vai ter aquele cheirinho do café, são várias experiências sensoriais que estão aí. Vai ter aquele cheirinho do café e tem aquela... Ela já deixa o livro ali que ela pretende ler na mesa do café da manhã. Então, ela vai chegar, vai trazer o café para a mesa, o livro já está ali. Tem aquele cheirinho do café, aquele ambiente que ela vai criar para leitura. Ela vai ler uma página do livro. Amanhã, ela vai fazer isso de novo. Depois, ela vai começar, sempre que ela for passar o café, ela vai associar a leitura. Legal. E aí, ela vai criar esse hábito da leitura, que num primeiro momento vai ser sempre nesse horário. E depois, isso vai se solidificando, né? A questão da leitura é bem interessante que você falou, que muitas pessoas têm uma dificuldade em criar meio que tentam se obrigar a ler porque não sentem um prazer imediato, assim, na leitura. Eu, desde pequeno, gostei muito de ler. E, para mim, não sei, fui criado que primeiro eu tenho que fazer minhas obrigações, depois fazer as coisas que me dão prazer. E aí eu vi que esse ano eu quase não li. Porque eu tô fazendo, todas as coisas que eu tô fazendo as obrigações. E se eu tô assistindo, por exemplo, um Netflix da vida, eu tô com o computador trabalhando no colo. Então, assim, aí quando falo, nossa, agora dá pra eu ler, eu penso, não, dá pra fazer outra coisa mais importante antes, né? Então, essa questão da prioridade, né? Que a gente volta sempre nessa questão do planejamento, da prioridade, de que a gente quer. Exatamente. E dos valores, né? Porque, de certa forma, foi um valor que foi colocado para você, de que primeiro todas as coisas importantes e o que não é tão importante para depois, né? É um valor que eu nem concordo hoje mais, assim. Mas que foi formado. Com a minha maturidade que eu fui tendo, assim, eu acho que essa questão de o prazer depois, primeiro das obrigações, a gente só tem obrigação. Depois que você cresce, meu amigo, é só obrigação. Então, aí a gente tem que entrar dentro de uma das demandas importantes da nossa vida ali, senão a gente só trabalha o dia inteiro. Mas você sabe que um dos passos importantes para a organização ser um sucesso, vamos dizer assim, é você incluir também as atividades prazerosas. O sono, o descanso, os hobbies. Isso também deve fazer parte do planejamento. Quando a gente pensa em planejamento, em organização, em produtividade, a gente tem uma ideia do fazer, né? Ou seja, estou buscando fazer mais em menos tempo. Né? A alta performance. O que é terrível para a nossa condição de ser humano. Porque a produtividade... Essa palavra, esse conceito, vem de onde? Vem das máquinas. E nós não somos máquinas. Né? Por isso até que eu coloquei o nome da minha mentoria de Mentoria Vida Frutífera. Porque eu entendo que a gente não deve procurar, embora a gente use muito o termo produtividade, eu também acabo usando, mas a ideia que está por trás da produtividade, dessa alta performance, é uma coisa que não condiz com a nossa situação de ser humano. A gente não pode produzir como máquinas o tempo todo, porque simplesmente a gente não vai. Não dá conta. Né? A gente vai criar situações
para assim como as árvores frutíferas, eu faço essa conexão aqui, a gente vai dar frutos. A gente vai colher frutos da vida que a gente tem. E as árvores frutíferas, elas têm momentos diferentes. Ela tem um momento em que ela está produzindo o fruto, ela tem um momento em que o fruto cai da árvore, tem um momento em que ela fica quietinha, em que todas as folhas caem, que ela fica seca e depois ela volta, né? Conforme as estações do ano. E a gente é assim também. A gente tem momentos da vida em que a gente produz mais. A gente tem momentos da vida, isso não falo só de faixa etária. Dentro mesmo de uma mesma faixa etária, a gente tem momentos do ano em que a gente tem picos de energia diferentes. A gente tem contextos diferentes. Né? Nossa, como e não mesmo cobrar tanto, hein? Porque acho que assim, a gente é doutrinado pelas mídias e por todos os coaches de Instagram aí, que a gente tem que acordar às 5 da manhã e conseguindo, a gente tem que produzir, senão a gente não vai ser ninguém, assim. É o trabalho enquanto eles dormem, né? Mas isso é muito prejudicial para a gente. É um trabalho mesmo de mudança de mentalidade que a gente precisa ter, de conceitos, de valores, para se livrar disso, né? E fugir desses ensinamentos mesmo. Porque a gente é ser humano. E se a gente não tiver momentos de descanso, de sono, de estar com as pessoas, sem ser no network, de estar fazendo nada. O ócio, né? São coisas que são importantes, que fazem parte da constituição humana, né? E isso tudo tem que ser planejado. Tem que ser planejado, senão a gente não faz. Essa é uma coisa muito interessante, né? O descanso, o não fazer nada, a atividade cotidiana ali, de simples, vamos dizer assim, o ir na praça, como você falou, né? Precisa ser planejado. Olha só a que ponto que a gente chegou. Né? Todas essas coisas que, de fato, são importantes para a nossa vida, enquanto ser humanos, a gente precisa planejar. Eu até brinco muito com uma colega minha, né? Porque eu sou meio workaholic, sabe? E aí eu brinco com ela e falo assim, se descansar fosse fácil, não seria um mandamento. Exatamente. Porque, assim, nossa, tem que ser uma coisa... Porque é uma coisa importante, por isso que é um mandamento, um ensinamento, né, bíblico, por exemplo, sobre isso. E, Ale, eu tenho algumas perguntas aqui para você, que é de mito ou verdade. E aí, é aquele bate-volta rápido, que você fala mito ou verdade, a gente vai quebrar uns tabus, algumas coisas que, às vezes, as pessoas de casa queriam perguntar, queria que fosse mais direcionado, e aí eu vou fazer aqui para você. Tá. Deixa eu abrir aqui. Mito ou verdade? Organização é apenas para pessoas naturalmente organizadas? Mito. Não sei nem se existem pessoas naturalmente organizadas. A organização é um aprendizado. Algumas pessoas aprendem muito cedo, quando crianças, outras aprendem mais tarde. Muito bom. Porque às vezes eu me desculpo e falo, não, eu não nasci assim organizada, então essa desculpa não tem mais fundamento, né? Então, as pessoas também não nascem alfabetizadas. É verdade. Viu? Podia ter ido sem essa, mas vai levar para casa essa. O uso de ferramentas digitais ou não sempre melhora a organização. Tipo, planners, ferramentas digitais sempre melhoram. Mito. Como eu falei, ferramentas são só ferramentas. Se eu tiver uma furadeira, sabe, furadeira de parede em casa, não significa que todos os meus problemas de furo na parede serão resolvidos. Se alguém não for lá, alguém que sabe usar, for lá, né? Ou alguém que quer aprender a usar, vai lá, busca informações, sabe, aprende como usar e usa e põe o bendito do quadro na parede. Sem usar, não funciona. Sem usar, não funciona. O ambiente físico, interfere na organização da mente?
O ambiente físico interfere na organização da nossa mente? Eu já vou dizer que é verdade, mas você vai me responder também o que você acha sobre isso. Eu vou colocar um exemplo. Eu tenho uma reunião importante. Para essa reunião, eu preciso levar um documento muito importante e eu tenho hora para chegar, porque essa reunião é com pessoas importantes. Ok. Eu vou tomar banho para ir para essa reunião. Fiz atividade física, preciso tomar banho. O chuveiro está queimado, porque eu não chamei eletricista para arrumar. Aí eu vou me vestir. A blusa tá suja e a calça tá para passar. As roupas que eu queria colocar. Eu tô com muita fome e essa reunião eu sei que vai durar muito tempo, umas 4 horas. Então eu vou comer alguma coisa. Eu abro a geladeira, não tem nada. Porque eu não planejei a refeição, as refeições da semana, as compras da semana. Aí eu vou me maquiar. Aí tem 10 coisinhas de batom lá. Eu abro um por um. Todos acabaram. Por quê? Eu não sei que acabou. Porque as embalagens ficaram todas vazias lá. Eu vou pegar o documento que eu falei que preciso levar, que é muito importante. Eu não consigo achar. Tá lá no meio da papelada e tem tanta papelada que eu não consigo achar o documento. Ok. Vou pegar a chave do carro para ir, porque eu já estou atrasada. Depois de tudo isso, estou atrasada. Cadê a chave do carro? Não acho também. Agora me diz você. Como fica a sua mente depois de passar por tudo isso e você vai chegar na reunião? Estressado, suado, cansado, chateado. Já está sobrecarregada, né? Então, assim, todas essas coisas dizem respeito à organização do ambiente. Então, assim, essa é só eu sei que era para ser rápido, mas essa é só eu adorei o exemplo. Um dos pontos em que o ambiente influencia na saúde da nossa mente. Muito interessante. Vou levar esse exemplo, viu? Já vi algumas coisas assim parecidas. Organização é apenas para pessoas com horários fixos e rotinas previsíveis? Mito. Quanto mais imprevisível, quanto menos estruturada for o seu dia, de mais planejamento, de mais organização você precisa. Para conseguir lidar com as situações do dia a dia. Eu achava que a gente tinha que desistir, deixar isso só para as pessoas que têm uma rotina, horário de chegar. Então, a pessoa que já tem uma rotina muito certinha, muito assim, de tal... Por exemplo, minha irmã, ela trabalha numa escola. Então, ela sai de casa no horário tal, chega na escola no horário tal, já tem as coisas específicas para fazer, vai para casa no horário... Tá tudo bem definido ali. Para ela, é claro que tem várias questões, né? Mas pensando nessa rotina, tá mais estruturada a rotina dela, porque ela não precisa mudar esses compromissos, fazer adequações a esses compromissos todos, porque eles são muito fixos. Enquanto que as pessoas que não têm a rotina já tão previsível, precisa fazer, por exemplo, reuniões, atendimento a cliente, precisa fazer os deslocamentos desses compromissos dentro da agenda. E, para isso, precisa do planejamento. Interessante. Outra questão, mito ou verdade? Listas de tarefas são a chave para a produtividade? Elas são muito importantes, mas elas sozinhas também não resolvem muita coisa. Eu diria que, se você tivesse perguntado agenda e lista de tarefas, eu diria verdade. Porque na agenda a gente coloca os nossos compromissos. Na lista de tarefas, a gente coloca as tarefas que podem ser feitas em qualquer horário, em qualquer momento, né? Em qualquer dia. Essas duas ferramentas juntas, elas nos auxiliam muito na produtividade. E aí sim é uma verdade. Agora outra assim que eu pensei, lista de compra também auxilia? Lista de compra é uma das listas de verificações que é uma das ferramentas, né, que a gente usa na organização.
porque você ir ao mercado sem saber o que você vai comprar vai te trazer muitos prejuízos de diversas formas. Toda organização leva, a gente até falou um pouquinho sobre isso, né? Se leva a rigidez e falta de flexibilidade. É mito. A organização, ela é flexível, porque conforme a necessidade, e você vai saber avaliar essa necessidade, né? Como a gente falou das prioridades. Então, ela é flexível, sim. E ela fornece um ambiente em que você pode ser criativo. Então, às vezes, algumas pessoas colocam, mas a organização limita a criatividade. Não, pelo contrário. Os artistas, por exemplo, se eles não tiverem um ambiente organizado, os pincéis adequados, os materiais adequados, as coisas limpas ali, eles não vão conseguir produzir a arte deles, né? É tão interessante isso, porque uma das pessoas mais criativas que eu conheço, que é o Kaique Fernandes, ele até ganhou uma premiação de artista goiano, mais criativo e tal. E é muito bacana, acho que foi o meu primeiro ou segundo podcast que eu fui gravar. Eu falei, Kaique, eu queria gravar com você, falando sobre criatividade para dar saúde e tal. Aí ele falou, não, beleza, agenda, dia tal, entre a 1 hora a tantas horas a tantas horas. E foi mostrando os quadros de organização dele, assim. Eu falei, meu Deus do céu. E depois eu tive uma aula com ele, acho que foi sobre Notion, alguma coisa assim. E eu vi como que funciona a organização dele. É uma pessoa extremamente criativa, é uma pessoa que pinta, é uma pessoa que faz design gráfico, é uma pessoa que trabalha fazendo capas criativos, faz grafite, e extremamente organizada, agenda metódica, financeiramente metódico. Eu falei, caramba, ver como é um mito aí que roda na cabeça de todo mundo, né? Não, realmente, não deixa a gente engessado. O que deixa a gente engessado são as emergências do dia a dia, né? Que a gente acaba se atrapalhando ali. E, Ale, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Planner. Como que ele está organizado? Ele teve uma atualização nova, né? Antes estava mais em categorias e agora está todo mensal, mas eu sei que também tem uma parte que você coloca espiritual nele, algumas coisas de autoconhecimento. Explica pra gente um pouquinho sobre o Planner, o que a pessoa pode esperar encontrar aqui dentro dele. O meu plano perfeito, ele é baseado, né? Então, nos meus valores. Então, ele tem, sim, princípios cristãos, porque eu sou cristã. E eu entendo que a forma como a gente enxerga o mundo é a forma como a gente lida com as coisas no dia a dia. Então, a forma como eu enxergo o mundo é a forma como o planeta também está organizado, né? E ele, até o ano passado, as edições traziam categorias. Então, eram abas divididas em assuntos como casa, família, trabalho, vida pessoal. E para você fazer o planejamento em todas essas áreas. A partir desse ano, a edição está diferente, então a gente trouxe todos esses assuntos para o comecinho do planner. Então, a gente tem alguns textos e tem algumas páginas estruturadas para falar sobre isso e para as pessoas preencherem e fazerem seus próprios planejamentos. E as divisões agora, as abas, né, elas são mensais. E aí, então, em cada mês, você pode fazer ali o seu planejamento do mês e da semana. E aqui no comecinho, tem a possibilidade de você fazer esse planejamento do ano, como eu tinha falado, né? Essa visão mais geral, né? Isso. E eu achei bem legal isso aqui, que eu não tinha visto. Eu não sei se tinha no outro planner, ou se é uma coisa desse. Tinha, mas estava num formato diferente. Então, acho que dá para perceber de forma diferente também. Que legal. Atividade para fazer com quem você gosta ou mesmo sozinha. Tomar banho de mangueira. Tanto que essas coisas precisam ser planejadas, né? Montar um quebra-cabeça, balançar na rede, tomar banho de chuva, fazer cócegas, rever fotos de família. Cara, que legal. E aí você vai colocar aqui, vai acrescentar no seu visitar a praça. Visitar a praça. Tem que entrar no meu planner, gente. Esse ano. Tem que entrar no meu planner. Mas é sério. Não, fantástico. Então, tem algumas orientações, por exemplo, a respeito de
de relacionamentos, como organizar como você quer cuidar de quem você gosta, né? Como você quer cuidar das atividades domésticas, das refeições da família. Tinha um check-up, tipo de médicos, né? De consultas. Sim, de agendamentos de consultas, né? De todas as especialidades que você precisa fazer. Legal. E tem o balanço aqui no fim do mês, né? Tem. No começo do mês tem o levantamento das prioridades, né? Do mês, para ficar ali bem evidente. E no final do mês tem o levantamento do mês para você poder planejar o outro mês baseado no que ficou do mês anterior. Então, a gente pode concluir, assim, que o planejamento é algo contínuo e não isolado também, né? Contínuo, junto e não isolado. Exatamente. E constante, né? Porque o planejamento, ele não é um evento. Por exemplo, na minha mentoria, eu falo para as meninas que a organização, ela não dura só o tempo aqui da mentoria, que é de 3 meses. É para a vida. O que elas aprendem ali é para levar para a vida. Então, todo o planejamento, todas as orientações que eu dou durante a mentoria, elas estão ali aprendendo nesse tempo, mas elas vão fazer novamente sozinhas depois, né? Mesmo o planejamento de vida, como você falou, a gente faz adaptações. Tem um hobby que eu queria muito fazer quando eu fiz esse planejamento. Era maluca por cerâmica, por exemplo. Daqui 2 anos, eu posso... cansei de cerâmica, quero jogar tudo fora, os meus materiais, vou doar para alguém e quero me aventurar em crochê. Entendeu? Então, essas coisas mudam também. Legal. Você falou da cerâmica, eu fazia cerâmica, sabia? É mesmo? Fazia cerâmica e por falta de planejamento, eu não faço mais. Meu torno tá lá, cheio de poeira. Não acredito. As coisas tá tudo lá. Olha Tô só. com o torninho lá parado e tudo. Mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Que me desacelera, né? Que eu sou uma pessoa muito acelerada, então ali dá uma desacelerada. Ale, você acha que tem alguma pergunta que eu deveria ter te feito e não te fiz? Que você fala, Rafa, a gente não pode sair daqui sem mencionar isso. Eu acho que a gente poderia falar de, pelo menos, alguns hábitos essenciais para quem deseja partir para essa questão de ser organizado, né? Ótimo. Como a gente está falando de planejamento do ano, talvez falando aí de passos para o próximo ano, né? O primeiro passo para quem quer ter uma vida organizada é o destralhe. Isso é muito comum da gente falar quando a gente está falando de arrumação de casa. Então, por exemplo, coisas, embalagens vazias. Às vezes a gente acumula, como eu dei o exemplo do batom aqui, às vezes a gente acumula vidros de shampoo, sei lá, creme, hidratante, que está com restinho lá. Então, a gente vai fazer um destralhe, que é tirando tudo aquilo que não faz mais sentido para a gente. E aí a gente leva esse exercício, que é do ambiente físico, também para a nossa agenda. Então, a gente faz um destralhe de todos aqueles compromissos que não me interessam mais. E a gente pode levar também para um destralhe de projetos de vida. Como esse exemplo que eu dei, de um hobby que eu não desejo mais fazer, quero partir para outro hobby. Então, eu faço um destralhe daquilo da minha vida. Esse é o primeiro passo da organização em qualquer aspecto, em qualquer área da vida. Um segundo hábito importante para quem quer ser organizado é fazer anotações. Então, é você descarregar tudo aquilo que está na sua mente para um papel ou para um aplicativo, né? Aí vai da pessoa. Mas fazer essa transferência de coisas que estão ali na nossa cabeça. Preciso lembrar disso. Que fica gastando a nossa energia mental. Passar para um papel, porque... para um lugar ali específico. Para esvaziar. Não vai esquecer, para concentrar em outro. Para se concentrar em outro. E para ter a certeza de que aquilo que é importante, que eu ficava pensando que eu preciso lembrar, não vai ser esquecido. Pronto. Né? Em relação a isso, até eu brinco muito com a
com a Giovana, que é aqui do social media aqui da empresa, eu assim, nossa, tem muita coisa pra fazer. Aí ela fala assim, faz uma lista, Rafaela. Aí eu peguei e fiz a lista. Aí ela falou, tá melhor? Tá. Eu falei, vai um leãozinho por vez. Faz fila, cada um resolve um de cada vez. É isso mesmo, é desse jeito. Essa parte. Então, além do Distrale, a lista, existe mais alguma outra coisa essencial? Ou você acha que a partir disso aí a pessoa consegue? Aí são coisas que a gente já falou, que é o planejamento, né? E aí, dentro do planejamento, as ferramentas de autoconhecimento, as ferramentas de organização, conectadas a um sistema de organização e o descanso. Toda pessoa organizada tem espaço para o descanso na vida delas. Precisando me organizar, hein? Muito bom, Ale. E nós temos aqui um último quadro, que é o nosso Momento Mustache, que é um dos nossos apoiadores. Manda sempre uma lembrancinha de agradecimento pela sua presença. Muito obrigada. Ale, pela sua presença. Posso abrir? Pode. Eu sempre mando uma lembrancinha aí. Olha só, um bloco de anotações. Perfeito, perfeito. Já dá para fazer a lista de demandas, hein? Vamos ver. Olha que lindo! Para minha atividade física, Pois é. Uma das coisas, dos hábitos que as pessoas colocam também como necessidade, porque elas acabaram que excluíram isso da vida, é tomar água. E às vezes isso vira um projeto, você acredita? E a garrafinha sempre faz parte desse projeto, que é da criação de hábito de tomar água todos os dias. Então, muito obrigada. E bom que ajuda a quantificar, né? Porque às vezes com um copo você fala, não sei quantos copos eu tomei. Toma um pouquinho só, né? Obrigada, Ale, pela sua presença, por essa conversa tão gostosa. Faz tempo que eu tô tentando a gente se organizar, mas não estava batendo os horários. Ainda bem que deu certo. É sempre um prazer estar com você. E sempre que eu ia na casa da Ale, tinha um bolinho de cenoura, sem lactose. Sem lactose. Sem lactose. Obrigada, Ale, de verdade. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você, Rafa. Valeu. Então é isso, nosso episódio fica por aqui. Se inscreva no canal, não deixe de comentar também. E aqui embaixo tem um link para você adquirir o planner, tá? O planner tá bonitão, tem várias capas, então você vai achar alguma do seu gosto, que combine mais com a sua personalidade. Tem um link aqui também, as redes sociais da Lê, para você entrar lá, tem sempre umas dicas legais de organização. Então é isso, até a próxima. Tchau!